O Deus de Romanos 9 a 11, Boulé versus Telema, soberania divina versus responsabilidade humana. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série de análise do último debate que fiz na HIT TV, falando sobre Romanos 9, tá bom? Agora, no vídeo que você está assistindo, eu vou comentar a primeira pergunta do reverendo Marcos Novaes em relação a mim e também, aquilo que depois ele comentou em função da minha resposta. Eu vou então fazer uma análise relativamente extensa de tudo aquilo que ele disse, em função da sua primeira pergunta e do seu comentário da minha resposta à sua pergunta. Naturalmente, o meu pressuposto aqui é que você viu o debate por completo e você está simplesmente agora se aprofundando nas questões, por isso eu não estou mantendo assim uma análise do debate em ordem, por exemplo, incluindo a minha resposta e tal, porque aí gastaria mais tempo, tá? Eu vou analisar algumas coisas do que eu falei no debate no futuro desta série, tá? Primeiro eu vou fazer a análise completa de tudo o que o Marcos Novaes falou. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha aí, o que o Marcos Novaes tem a nos dizer. Inclusive, só avisando, eu vou dividir essas falas dele em 4 momentos distintos e a cada um eu vou comentando para não ficar uma coisa meio maçante, vocês ouvirem uma longa exposição e depois uma longa resposta. Então eu vou intercalando os comentários dele com as minhas respostas, tá bom? Então ouve aí, Marcos Novaes. Pastor, eu achei curioso que o senhor não leu nenhum texto do Novo Testamento. O senhor está usando a Septuaginta. E é interessante que no texto grego do Novo Testamento nós temos 2 palavras para a vontade. Boulé, que ele citou, e boulé no grego é designo, é determinação. E nós temos telema. Telema é simplesmente uma vontade de Deus, mas ela pode ser resistida e não é cumprida. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, ali a expressão é telema, não é boulé. Porque no Novo Testamento, boulé é designo. E a Bíblia diz que nós fomos salvos não pelo telema de Deus, ou uma vontade expressa, um desejo apenas. Nós somos salvos pelo determinado desígnio de Deus, ou seja, pelo boulé, certo? Errado, senhor Marcos Novaes. Não tem nada de certo aí para responder a sua pergunta, não. Mas para, enfim, contextualizar melhor aquele que está vendo esse vídeo, eu vou explicar para vocês, tá? Eu tinha feito uma pergunta para o Marcos Novaes, que ele está, inclusive, aproveitando o tempo da pergunta que ele agora, daqui a pouco, vai fazer, para me dar uma réplica. Eu tinha perguntado para ele se a vontade de Deus é irresistível, sim, não e por quê, especialmente à luz dos contextos da queda de Lúcifer, da queda de Adão, de toda a existência do pecado, porque se a vontade de Deus for irresistível em todo e qualquer sentido, o pecado para existir precisa ser da vontade de Deus, Porque senão tem algo contra a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é que não exista o pecado está existindo, então há algo resistindo à vontade de Deus, tá? Ele tergiversou, não respondeu, mas depois ele usou um pouquinho do tempo, da pergunta que ele iria fazer para mim, para dizer o seguinte: olha, Ezequiel, você tentou dizer aí que a vontade de Deus pode ser, enfim, resistida, transgredida e coisas dessa natureza, porém você só usou o termo boulé, para falar da vontade lá na Septuaginta e não usou o Novo Testamento, mas aqui no Novo Testamento as coisas são diferentes, porque no Novo Testamento o termo boulé significa o desígnio de Deus, não meramente uma vontade, como no caso ali, por exemplo, do que Paulo escreve a Timóteo, que Deus quer que todos os homens se salvem. Ali é a palavra telema, e telema é uma vontade assim, tipo menor, que pode ser resistida, que não é o desígnio de Deus irresistível e coisas assim, tá? Mais ou menos nessa direção que o Marcos Novaes está comentando. Mas, seja como for, eu acho que eu vou aproveitar a falha do pensamento do Marcos Novaes para ilustrar um pouquinho para vocês por que a gente precisa ter um pouco de cuidado com esses debates que muitas vezes querem se concentrar nas questões da língua grega para trazer algum tipo de autoridade sobre o que a pessoa está afirmando,
porque ela conhece o grego enquanto os outros não conhecem, tá? Eu tive um professor de grego, né? O meu professor foi o Dr. Milton Torres, que creio eu ser uma das maiores autoridades no grego do Novo Testamento, né, no continente sul-americano, tá bom? E ele sempre falava assim para a gente ter muito cuidado com os debates em relação ao uso da língua grega, porque se você quer discutir o grego, de fato vá lá e seja um especialista nisso, entenda do que você está falando, compreenda as questões todas aí da gramática, enfim, do vocabulário, de como que esses termos têm esses significados possivelmente diferentes em diferentes contextos e tal, e discuta de fato a língua grega com propriedade. Se não for para assim fazer, não fique querendo usar a autoridade da língua grega para colocar suas ideias teológicas, porque essa palavra aqui significa isso, não pode significar nada mais. As línguas não funcionam desta forma, tá? E para ilustrar um pouquinho, né, da sabedoria do meu professor de grego em relação a esta questão, eu vou trazer para você uma breve análise, então, do termo bulê no Novo Testamento. Agora eu vou deixar a Septuaginta para lá. Seja como for, a Septuaginta, a tradução grega, né, do Antigo Testamento, coloca lá a bulê de Deus, a vontade de Deus sendo resistida e transgredida em inúmeros contextos, né? Você teve vontade de fazer aquilo em que eu não tinha prazer, diz o Senhor, por exemplo, lá no livro de Isaías, né? Inclusive eu tenho aqui o papel que eu escrevi, né, para me preparar para o debate. Quantas vezes na Septuaginta aparece, né, a vontade de Deus sendo resistida ou transgredida, né? Êxodo 10, 27, Êxodo 16, verso 28, Levítico 26, verso 21, que mais? 1 Crônicas 25, verso 19, Isaías 1, verso 11, Isaías 1, verso 29, Isaías 30, verso 9, Isaías 30, verso 15, Isaías 42, verso 21, capítulo 42, verso 24, capítulo 53, verso 10, Isaías 65, verso 12, 66, verso 4, Jeremias 13, verso 10, Ezequiel 3, verso 7, Ezequiel 33, verso 11 e etc. Tá? Nesses textos todos, o termo bulê acontece, muitas vezes traduzidos como impelir, recusar, consentir, agradar, cobiçar, querer, escolher, recusar, etc, tá bom? E em muitos desses textos a ideia é que Israel ou um pecador quer algo contra o que Deus quer, né? Ele escolhe algo que Deus não quer. Ele está, de alguma maneira, em pecado contra a vontade de Deus. Então, se a vontade de Deus é que não peque, as pessoas pecam, a vontade de Deus pode ser resistida, né? Essa era um pouco da questão. Mas veja, no tempo de 3 minutos, né, da minha argumentação em torno da minha própria pergunta, não dá para você explorar essa grande quantidade de textos bíblicos. Você vê que aqui tem uns 15, 20 textos bíblicos. Lá no debate eu li uns 3 ou 4, e ainda assim aquilo já tomou o meu tempo para eu poder fazer o meu argumento. Eu não tive tempo de me aprofundar no uso do termo bulê no Novo Testamento. E aí agora, né, eu vou aproveitar o tempo maior que a gente tem para discutir o assunto e vou trazer para você algumas ocorrências do termo bulê no Novo Testamento. A primeira delas está aí na tela, você pode ler aí, né? Carta aos Romanos, capítulo 9, verso 19, você vê ali a palavrinha em destaque, que eu sublinhei e grifei na minha Bíblia, bulemate, né? Então ali a tradução do João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, segunda edição, diz aqui na minha Bíblia, né? Quem jamais resistiu à sua vontade, né? A bulemate, a bulê de Deus. Quem resiste à vontade de Deus? Então, a vontade de Deus é irresistível? Bom, vamos dar uma olhadinha aí do uso desse termo, então, nos textos do Novo Testamento para responder o nosso oponente e a primeira dessas ocorrências, né, fora da carta aos Romanos, aí, Atos capítulo 27, verso 43. Aqui na minha tradução se diz assim: mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou-os que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Então, Paulo estava ali num contexto de naufrágio e etc. E o centurião tinha o desejo, a vontade, ele queria salvar Paulo. Aí é o termo bulê, bulomenos, né?
bulômenos, eu não sei exatamente como é que se fala o acento, mas é algo nessa direção, é a palavra bulê aí, tá bom? Então o nosso amigo centurião, ele quis salvar o nosso amigo Paulo, né? Aí o uso do termo bulê para querer, né? Então quem pode resistir ao querer de Deus? Maravilha, beleza, o uso do termo aí. Aí agora a próxima ocorrência está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. E ali, na minha tradução aqui em português, a Bíblia diz assim: porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissolução, concupiscência, bebedeira, orgia e em detestáveis idolatrias. Aí o termo aí, bulema, né? Termo bulê para falar da vontade dos gentios, né? Engraçado que a vontade dos gentios aqui no caso é esse monte de pecado, né? Dissolução, concupiscência, bebida, bebedeira, orgia, idolatrias detestáveis, né? Então o termo bulê não é significado, não significa meramente um desígnio divino, né? Mas também ele é aplicado aqui a vontades pecaminosas do homem, e Deus não tem vontade pecaminosa, né? Então o termo bulê, ele é diferente em termos do seu conteúdo e significado, dependendo do seu contexto, e aplicado aos homens aí pecadores. A vontade do homem pecador é o pecado, né? Então é uma coisa importante entender que se Deus não quer que os homens caminhem nesses pecados todos aí descritos em 1 Pedro 4,3, então a vontade de Deus está sendo resistida. A vontade de Deus é que ninguém viva em orgia e as pessoas estão vivendo em orgia. A vontade de Deus é que as pessoas não tenham essas detestáveis idolatrias e ele as tem, né? E etc. Então tem esse outro lado da história aí no Novo Testamento, o uso do termo bulê, tá? Mas o uso mais importante para mim aí em relação às questões como um todo é o uso em 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Você vê aí embaixo na tela, né, o termo me bulomenos, né? É o termo de negação associado ao termo bulomenos, né? Que é muito interessante, né? Porque o que está escrito aqui em 2 Pedro 3, verso 9? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo, me bulomenos, que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha que interessante. O desígnio de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus é que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o bulê de Deus é na direção da salvação universal, mas nem todo mundo será salvo. Então, a vontade de Deus pode sim ser resistida dentro desse ponto específico, e a gente não precisa diminuir o termo telema e dizer que telema é uma vontade menor que Deus tem, que pode ser resistida, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos, mas na verdade esse querer está sendo resistido e não vai se concretizar ao final das contas de acordo com a vontade de Deus nos termos da questão telema, né? Do uso da expressão telema. Essa é uma forma, assim, deplorável de usar, enfim, os termos gregos para tentar dizer que um quer dizer uma coisa muito específica e outro, assim, uma coisa mais geral. Um não pode ser negado em termo nenhum, porque o desígnio de Deus é esse, acabou. Agora, a vontade de Deus, em certo sentido, pode ser negada, porque Deus tem uma vontade, uma mera vontade que todo mundo seja salvo, mas nem todo mundo vai ser salvo no final. E quando a gente vai dar uma olhadinha nos argumentos do grego e não sei mais o que, você percebe que está dito claramente aí em 2 Pedro 3,9 que Deus não quer que ninguém pereça. E é o termo bulê, não é telema. E mesmo que fosse telema, né? Aí poderia ser negado. Está escrito que Deus não telema que ninguém se perca, mas na verdade Deus quer que alguém se perca, né? Qual que é o objetivo disso, né? Inclusive, porque o termo telema tem que ver com todo esse sentido teleios, né? De propósito, de finalidade, enfim, desejo, né? O desejo de Deus, o telema de Deus, a finalidade de Deus é que todo mundo seja salvo. Por que o termo grego possa querer dizer que a gente possa negar essa vontade de Deus ou que ela é irresistível porque ela não é cumprida, porque agora o homem pecador escolhe algo contra a vontade de Deus para si mesmo, né?
E a Bíblia é muito clara dentro desse tipo de ponto, né? O homem que se perde por causa do pecado se perde contra a vontade de Deus, não cumprindo nenhum tipo de desígnio que por detrás das cortinas, né, das questões, Deus de fato quer que somente alguns se salvem e ele não quer que todos se salvem. Então, tá aí absolutamente desmascarado esse primeiro argumento do nosso querido reverendo Marcos Novaes, e agora vamos sair da língua grega para o contexto. Dá uma olhadinha aí. E se nós fôssemos analisar, pastor Ezequiel, o próprio contexto, aqui aparece uma pessoa que não poderia resistir à vontade de Deus, Faraó. Faraó resistiria à vontade de Deus? Porque tanto arminianos como adventistas dizem que mostram textos lá, tem Êxodo capítulo 7, onde diz que Faraó endureceu o coração. A partir do capítulo 7 de Êxodo, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém, nós sabemos. Bom, meus irmãos, aí você ouve o reverendo Marcos Novaes colocando as suas considerações a respeito do contexto aí de Romanos 9, em função da minha pergunta sobre a questão se a vontade de Deus é resistível ou irresistível. Em nenhum momento ele afirma claramente a vontade de Deus é irresistível, mas agora ele coloca que no contexto há a presença de um personagem em Romanos 9 que não poderia resistir à vontade de Deus, e esse é Faraó, porque Deus decidiu quem vai impedir e coisas dessa natureza, tá? Só que veja, olha que coisa interessante, né? O texto bíblico diz que Deus endureceu o coração de Faraó, e provavelmente o nosso amigo Marcos Novaes se apegue a estas questões, mas também o texto bíblico diz que Faraó endureceu o seu próprio coração. E naturalmente o Marcos Novaes não fez um tratamento adequado desta questão e da relação entre uma coisa e outra nas suas considerações. Então vamos dar uma lida aqui, simplesmente para deixar clara algumas questões, né? Então, por exemplo, Êxodo 7, versos 13 e 14. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele recusa deixar ir o povo. Olha o verso 22. Os magos do Egito fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor havia dito. As explicações de Êxodo 7 em relação ao endurecimento do coração de Faraó, que já está previsto no capítulo 4, como inclusive sendo dito, né, que Deus iria endurecer o coração do Faraó, a relação entre uma coisa e outra agora se torna claro. Deus endureceria o coração de Faraó em resposta à obstinação do próprio Faraó. Então ali veio Moisés e fez e transformou ali aqueles cajados em cobras. E aí os egípcios fizeram o mesmo com as suas artes ocultas e aquilo endureceu o coração do Faraó. Ou ele endureceu o seu coração por causa daquilo, né, da capacidade dos egípcios em fazer uma contrafação daquilo que estava sendo feito diante deles. E aí a Bíblia descreve o coração de Faraó como obstinado. E aí todas as características de incredulidade, de uma pessoa que não quer se dobrar diante de Deus, que não reconhece o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e um monte dessas coisas. Então sim, Faraó resiste à vontade de Deus, ou sempre foi da vontade de Deus, que Faraó pecasse, fosse obstinado, não o reconhecesse, não o conhecesse. O texto bíblico não afirma essas coisas nesses termos, né? Apesar de afirmar que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas aqui fica claro, dentro da relação entre uma coisa e outra, que Deus endurece o coração de Faraó no sentido de puni-lo com aquilo que ele escolheu, com aquilo que ele fez. Ele se obstinou, ele endureceu o seu coração. E como punição, Deus endureceu o coração dele, tá bom? Então, dentro desse sentido, Faraó não somente pôde resistir à vontade de Deus, como de fato resistiu. Com certeza, o Deus de Israel, que deseja a salvação de todos, desejou a salvação do Faraó. O Deus de Israel, que não deseja o pecado de ninguém, não desejava o pecado de Faraó. Mas na escolha de Faraó pelo pecado, pela incredulidade, pelo endurecimento do coração, Deus agora tem a liberdade, a autoridade e o poder de lhe conceder aquilo que ele escolhe e de lhe punir com
aquilo que ele escolhe. É nesse sentido que Deus endurece o coração de Faraó. E claro, isso torna Deus um ser em relação dinâmica com as criaturas. Deus não quer que ninguém se perca por causa do pecado. Deus envia Cristo para morrer pelo pecado das pessoas. Mas se as pessoas ainda assim preferirem o pecado, Deus as conduz com misericórdia até um determinado ponto. Passando daquele ponto que é o pecado contra o Espírito Santo, Deus as pune e as condena. E não há nenhuma incoerência da parte de Deus como, olha, não endureça o seu coração, mas eu estou endurecendo o seu coração. Isso seria uma absoluta incoerência, hipocrisia, maldade, malícia da parte da divindade. Se Deus agisse assim, Deus seria um ser maldoso, pecaminoso, imoral, mentiroso, falso e tudo aquilo que a gente fala do Deus do calvinismo, né? Mas não é esse o caso a respeito do Deus da Bíblia. Ainda que uma frase ou outra, uma linguagem ou outra possa ser tirada da Escritura para fazer parecer com que Deus seja esse hipócrita, incoerente e etc., quando a gente analisa o contexto de uma forma um pouquinho mais ampla, a gente percebe que não é exatamente esse quadro, né, que está sendo pintado. Em resumo, a leitura calvinista do endurecimento do coração de Faraó não é correto, até porque o Marcos Novaes diz que Faraó não poderia endurecer o seu coração ou não poderia resistir à vontade de Deus. E já fica claro pelas atitudes que Faraó tomou à luz da leitura bíblica que sim, Faraó pecou e agora o pecado é contra a vontade de Deus. Deus nunca quis o pecado. Então, se Faraó pecou é porque Faraó resistiu à vontade de Deus. Simples assim, tá bom? Mas vamos ver o que mais o nosso reverendo Marcos Novaes tem a nos dizer. Dá uma olhadinha aí. Mas eu gostaria então de aproveitar o tempo para lhe fazer uma pergunta. Nós sabemos que Paulo desenvolve aqui uma conversa, usando essa diatriba, uma conversa imaginária, né, com o seu leitor judeu. E aí o leitor judeu, possivelmente um leitor judeu arminiano, né, depois que ouviu falar da escolha de Deus, do endurecimento do coração de Faraó, ele então faz essa pergunta. Se Deus não endurece ninguém, se Deus não endureceu essas pessoas aqui, não preteriu Ismael, Esaú e o próprio Faraó, enquanto ele concedeu misericórdia a outras pessoas, como entender este questionamento? Como entender? O questionamento é este: quem poderá resistir à sua vontade? Se a vontade de Deus não é exercida de forma absoluta, concreta, como entender essa pergunta? Não faz sentido essa pergunta, ou faz sentido esta pergunta? O senhor compreendeu? O questionamento do verso 24, se Deus não endurece ninguém, se a doutrina da eleição não existe, como entender então? Porque o que acontece? O leitor de Paulo aqui entendeu a questão. Ele entendeu. Quando ele entendeu isso, ele faz a pergunta. Deus então vai reclamar de quê? Ele está agindo na vontade das pessoas, então por que ele reclama que as pessoas pecam? Epa, senhor Marcos Novaes, vai com calma aí, né? Você está dizendo, por implicação e por afirmação, que se Deus está agindo na vontade das pessoas, então por que elas pecam? E vai com calma que a gente já falou um pouquinho sobre isso, e Deus não é a pessoa responsável pelas vontades pecaminosas das pessoas. De outra forma, quem deveria ser acusado de pecador é Deus e não as pessoas, né? Ou seria Deus que deveria ser assim condenado e não as pessoas sobre quem ele supostamente está agindo na vontade e conduzindo essa vontade na direção de pecados XYZ, tá? Mas assim, olha, a pergunta do Marcos é extremamente interessante, muito boa, também bem complexa e vale a pena a gente, agora com um pouquinho mais de calma, destrinchar algumas questões em torno disso que ele aqui está dizendo, né? Primeiro ele começa a dizer que o leitor de Paulo é um judeu e provavelmente um judeu arminiano, né? Bem interessante, né? Que depois que ele ouve falar da escolha da parte de Deus, onde ele escolhe uns e rejeita outros, ele agora fica com, né, essa dúvida. Então, do que Deus reclama, se é ele que escolhe tudo e se é ele que faz a vontade dele, né? Mais ou menos algo nessa direção que o Marcos Novaes está pressupondo. Agora veja só. Primeiro de tudo, o judeu
que não era arminiano, tá bom? O judeu que era judeu na época de Paulo, ele não tomou conhecimento da doutrina da eleição em qualquer coisa que Paulo ensinou, tá bom? A doutrina da eleição, que Deus escolhe, é a doutrina fundamental da própria existência do povo de Israel. Deus escolheu Abraão, Isaque, Jacó. Deus escolheu Israel e tirou Israel do meio do Egito. E todos os israelitas eram absolutamente familiarizados com a postura, né, a liberdade, enfim, o desígnio de Deus no sentido de escolher. Então, que Deus é alguém que exerce escolha é algo que está no próprio fundamento, né, da religião judaica. Depois, lá no livro de Deuteronômio, vai se dizer que Deus escolheu Israel não porque Israel era grande, não porque era forte, não porque era isso ou aquilo, né? Mas, assim, algo da pura graça, da misericórdia de Deus, né? Beleza? Então, o judeu não estava tomando conhecimento de nenhum argumento que ele já não devesse conhecer de antemão, pela própria fundação da nação de Israel, tal qual ela é descrita na Bíblia, tá bom? Então esse é um ensino básico com o qual os judeus estavam familiarizados. Talvez o que poderia de fato gerar de alguma forma o desconforto no judeu era a aplicação do preterir ou da preterição, da não eleição, para ele como indivíduo judeu, sendo que Deus tinha escolhido o povo de Israel, tá? Agora Paulo está dizendo que se Deus escolhe quem quer, e mesmo na família de Abraão tem gente não eleita, é Ismael, é Esaú, e etc, daqui a pouco até o faraó e tal, e agora, em tese, os judeus que não estão crendo em Cristo estão sendo preteridos, mesmo fazendo parte do povo de Israel. E de fato essa aplicação extremamente interessante da parte de Paulo pode ter chamado a atenção de um judeu cristão ou de uma pessoa que era judia, mas estava tomando conhecimento com os argumentos cristãos e etc. Mas o ponto da polêmica não é que Deus escolhe ou não escolhe, mas que agora, dentro do povo escolhido, tem indivíduos perdidos porque não têm a fé em Cristo, porque de alguma maneira, por causa da ausência da fé em Cristo, estão quebrando a aliança e se colocando fora da aliança. E o judeu que não acreditava em Cristo não queria concordar com isso, ele queria continuar não crendo em Cristo, mas continuar fazendo parte do povo da aliança, do povo salvo, do povo escolhido. Tá bom? Essa é a treta, né? Não é a treta que Deus possa escolher ou não escolher um povo ou outro povo, uma pessoa ou outra pessoa, né? Então é importante deixar isso claro. Aí o reverendo Marcos Novaes começa a dizer assim, porque se Deus não endurece ninguém, se Deus não pretere ninguém, então como a gente vai entender tudo isso? Veja, primeiro de tudo, a visão arminiana não é que Deus não endurece ninguém ou não pretere ninguém. É que Deus não faz isso de forma arbitrária. E aqui existe um mundo de diferenças que Deus não tenha escolhido. Quem ele sabia que não creria em Cristo para a salvação é algo justo, porque Cristo estava à disposição de todas essas pessoas que escolheram não crer nele. Tá bom? Cristo morreu por todas elas, mas elas escolheram preferir ficar nos seus pecados e não crer em Cristo, e não se entregar a Cristo, e não manifestar os frutos, né, do Espírito, da obediência, do novo nascimento, e elas preferiram o pecado. Então, dentro desses termos, essas pessoas que Deus conheceu de antemão, que elas não tenham sido eleitas para a salvação e que elas tenham sido preteridas e que elas vão se perder, não tem problema nenhum dentro da questão arminiana. O que não se pode dizer é que Deus de si mesmo e por si mesmo, sem referência a qualquer coisa nessas pessoas que descreram e não concordaram com o evangelho e não aceitaram a Cristo e tal, é que independentemente disso Deus as condenou porque as queria condenar, porque Deus é alguém que quer a condenação das pessoas.
É um mundo de diferença entre a visão arminiana e a visão calvinista. Mas a discordância não é que a gente acredita que Deus não endurece ninguém, ou que Deus não pretere ninguém. Não. Deus assim o faz, mas o faz em contexto de justiça, e não de que ele tem vontade de preterir as pessoas, porque simplesmente assim a glória dele é maior, tá? Todas essas visões do calvinismo em relação a esse ponto implicam num quadro de um Deus doente, maligno, diabólico, incoerente e tudo mais, e é contra isso que nós nos levantamos no entendimento calvinista, tá bom? Isso é bem importante de se entender. Outra coisa, quando se coloca a preterição de Ismael, Esaú e Faraó, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com em que termos essa preterição dessas pessoas acontece. Justamente um pouco em relação ao argumento anterior, tá? Veja que coisa interessante. Ismael foi concebido e nasceu para substituir aquele que era o plano de Deus para Abraão e a sua família. Tá? Então há aqui uma obra humana contraposta à obra de Deus, há uma incredulidade humana que agora vai gerar o filho para cumprir a promessa de Deus, para cumprir a promessa de Deus nos termos em que Deus não prometeu cumpri-la. Então existe todo um ambiente de pecado aqui na concepção de Ismael como herdeiro de Abraão. E quando Deus escolhe Isaac e não Ismael, o que há aqui é que o que está sendo dito aqui é que Deus vai cumprir a sua promessa nos seus próprios termos, não nos termos do que o ser humano quiser fazer e tentar fazer, inclusive de forma pecaminosa, para obrigar Deus a cumprir da forma que o ser humano quer aquilo que Deus prometeu cumprir. Mas Deus não prometeu cumprir de acordo com a vontade do homem, mas de acordo com a vontade de Deus. Então o plano de Deus vai seguir de acordo com a vontade de Deus e não com a vontade do homem. Então a preterição de Ismael nesse contexto traz tudo isso à luz, todos esses conceitos, e não é uma coisa caprichosa do tipo eu prefiro um do que o outro, esse um é queridinho, o outro é não queridinho, esse um aqui vai para o céu, o outro vai queimar no inferno eternamente pela glória, pela minha vontade. Isso não é assim que a coisa acontece. Outra coisa, Esaú foi preterido e Jacó foi escolhido? Sem sombra de dúvida. Jacó era pecador e Esaú eram pecadores? Sim, sem sombra de dúvida. Mas quem foi que vendeu o direito de primogenitura? Não foi Esaú? Então a sua preterição nesse ponto não foi justa? Esaú não foi um cara mundano, Esaú não foi um cara que desconsiderou as questões espirituais de herança, de bênção, que eram inclusive muito importantes dentro daquele contexto histórico familiar no qual ele vivia? Sim, ele demonstrou a sua incapacidade, a sua descrença, a sua não vontade de seguir naquele plano de Deus e trocou a primogenitura por uma coisa, um imediatismo, né, de um prato de lentilhas. E em função desse tipo de coisa, ele foi preterido. Mas não porque Deus de si mesmo, independentemente de qualquer coisa, o preteriu, tá? E nem também escolheu Jacó, não porque Jacó tivesse mérito, Jacó peca nesse processo todo, né? Engana, inclusive paga preço por enganar, ele é um enganador, ele carrega essa marca, depois quando ele luta com o anjo, um pouco da situação, né, surge aí, e ele pede a bênção, e Deus muda o nome dele. Então perceba, as coisas estão acontecendo, naturalmente guiadas pela graça de Deus e tudo mais, mas a preterição de Esaú não está acontecendo de forma incondicional, independentemente do bem ou mal, por exemplo, né? Existe o mal de Esaú rejeitar a primogenitura e, em função disso, ele perde a primogenitura. Agora, se Esaú tivesse escolhido a primogenitura, tivesse sido fiel àquilo que estava estabelecido como a bênção para o primogênito e etc., quem seria o filho aí escolhido? Seria ele e não Jacó. Então as coisas não são tão simples assim, mas claro, ao final das contas, Deus conhece Esaú, Deus conhece Jacó, e conhecendo tudo a respeito dos dois, escolhe um e pretere o outro, mas levando em conta, naturalmente, as escolhas dos dois, e não levando em conta nenhum mérito em nenhum dos dois, porque de fato nenhum dos dois tinha mérito, tá bom? Para ser escolhido.
Ainda assim, Esaú rejeita a si mesmo, ou rejeita o plano de Deus para si mesmo. E em função disso, ele abre o espaço para Jacó assim cumprir, apesar dos seus defeitos e pecados. Então a situação não é difícil de entender, tá? E a situação não é análoga, né, ou idêntica àquela visão toda do calvinismo, dessa predestinação infalível e incondicional em relação ao bem e o mal de cada um dos dois. E Faraó da mesma forma. Mas Deus é que endureceu o coração dele. Sim, mas dentro desse contexto a Bíblia explica que Deus assim fez porque Faraó endureceu o seu coração por causa da sua incredulidade e etc. De maneira que existe justiça da parte de Deus ao lidar com Ismael, ao lidar com Esaú e ao lidar com Faraó. Então, havendo justiça na escolha de um e não de outro, e na preterição de quem é preterido, o arminianismo não tem nada que questionar Deus. Não tem nada que dizer que Deus está errado. E se alguém quiser dizer que Deus está errado, quem está errado é o ser humano que acha que arrogantemente pode julgar Deus e dizer o que Deus deveria ou não deveria fazer. Mas esse não é o caso nesse contexto como um todo. E aí, à luz de tudo isso que eu acabei de dizer, o reverendo Marcos pergunta, então, se Deus não endurece ninguém, se Deus não pretere ninguém, o que são premissas falsas, aí ele pergunta, então como entender o questionamento? E aí eu respondo, bom, primeiro de tudo, Marcos, você está partindo de pressupostos equivocados. Agora, a pergunta provavelmente faz bastante sentido num seguinte contexto. Se você fizer uma análise superficial dos fatos, você de fato pode ter a impressão de que, por causa da soberania de Deus, tudo é da vontade de Deus e ninguém pode resistir a essa vontade. Se no final das contas Deus quer condenar o Faraó, quer condenar o Esaú, quer condenar o Ismael, quem pode fazer qualquer coisa contra Deus? Ninguém, não é verdade? Sim, é verdade. Mas olha que coisa interessante. O Deus que conduz à perdição o Faraó, o Esaú e o Ismael, vamos pensar assim, se a gente possa concluir dessa forma, sempre quis a salvação do Ismael, do Esaú e do Faraó como indivíduos. De outra forma, Deus é incoerente, maligno e tudo aquilo, tá bom? Agora, se Deus quer a salvação dessas pessoas todas, mas se Deus respeita as escolhas delas e as pune com as suas próprias escolhas e as condena, então não há injustiça nenhuma em Deus. Agora, se nesse contexto alguém quiser questionar Deus, aí nós temos um problema um pouquinho diferente, e aí é o que eu gostaria de terminar a minha análise em relação a essa parte dos comentários do Marcos, tá? Ele diz assim, se a vontade de Deus não é exercida de forma absoluta e concreta, como entender a pergunta lá de Romanos 9, verso 20, verso 24? Bom, primeiro de tudo, se o Marcos Novaes agora, ou qualquer outro calvinista agora, estão dispostos a dizer que a vontade de Deus é feita de forma absoluta, concreta, em todas as situações da existência do universo, da história e etc., nós precisaremos voltar ao questionamento sobre a queda de Lúcifer, a queda de Adão e cada pecado específico. Deus quis e quer todo o pecado? Deus quis e quer a queda de Adão, a queda de Lúcifer. Esse é o plano de Deus, é o pecado, Deus quer o pecado, Deus é o autor do pecado, Deus é a origem do pecado? Bom, cremos que o calvinismo implica sim a resposta de tudo isso, e é por isso que nós não somos calvinistas, porque nós não cremos nesse Deus que é o autor do pecado, que manda você não pecar, mas por trás ele predestina tudo para que você peque, e tudo isso é infalível, você não pode dizer não ao que Deus predestinou que vai acontecer, e ninguém tem liberdade, e um vai para o inferno porque Deus quer, outro vai para o céu porque Deus quer, tudo é arbitrário, tudo é injusto, Deus é incoerente e etc. Essa é a discussão, tá bom? Agora, eu vou trabalhar num outro paradigma para responder o sentido, né, da polêmica, das perguntas polêmicas em Romanos 9, verso 20 e verso 24. Bom, vamos trabalhar num outro contexto. Vamos lá. Deus é soberano. Estou trabalhando no paradigma arminiano agora, tá? E soberanamente Deus decreta que as criaturas terão uma medida de liberdade. Não quer dizer que as criaturas terão liberdade absoluta, mas elas terão uma medida de liberdade. Mas,
Todas as criaturas que têm essa medida de liberdade vão prestar contas a Deus pelo mau uso da liberdade, caso venham a fazer o mau uso da liberdade. Então, se Lúcifer, da posse da liberdade de fazer o bem ou o mal, fizer o mal, ele vai prestar conta pelo mal que ele está fazendo. Ele é o autor do mal que ele está fazendo. Adão da mesma forma, eu e você da mesma forma. Naturalmente, Lúcifer um dia desfrutou de uma glória, de uma liberdade, de uma existência que Adão não desfrutou. E Adão desfrutou de uma glória, de uma existência, de uma liberdade que nós, seres humanos, não desfrutamos. Mas todos nós, seres humanos pecadores, Adão antes da queda e Lúcifer antes da queda, tivemos a nossa medida de liberdade. E se na nossa medida de liberdade nós pecamos, nós damos contas a Deus. E como é que Deus guia esse processo? Primeiro, antes que o pecado aconteça, ele alerta para nos avisar que a gente não deve pecar. Se Deus fez assim com Adão e Eva no paraíso, a gente pressupõe que ele fez isso com Lúcifer, que foi criado perfeito, não foi criado um demônio tal qual ele é hoje. Então a gente entende que previamente Deus já alerta que não se deve pecar e que se caso se peque vai haver consequências. A partir disso, Deus já é onisciente, já sabe que Lúcifer vai escolher o pecado, que Adão vai escolher o pecado, que todo mundo vai pecar, e ele já prepara a solução do pecado de antemão. Então Cristo já aceita, né, já se designa para ser o Salvador, para morrer por todo mundo, para morrer pelos pecados e etc. E agora, a partir da redenção histórica concretizada na cruz do Calvário, ele envia os seus servos a pregar, mas ele não força ninguém a aceitar o evangelho ou rejeitar o pecado. E se alguém não quiser aceitar o evangelho e quiser preferir o pecado, Deus, em última instância, vai condenar essas pessoas. Só que essa condenação que Deus condena e etc., não deve ser usada para dizer, então tudo é da vontade de Deus, então Deus sempre quis que Lúcifer pecasse, que Adão pecasse, que todo mundo pecasse, para que ele pudesse escolher os seus queridinhos para a salvação e deixar os preteridos para a perdição, para a sua glória. Essa é a dinâmica a respeito da qual a gente discorda em absoluto. E aí a pergunta, quem jamais resistiu à vontade de Deus? Primeiro, todo mundo que pecou resistiu à vontade de Deus, porque o pecado é contra a vontade de Deus. Agora tem um segundo ponto. Vamos pensar assim, Lúcifer pecou, Adão pecou e os seres humanos pecaram. E agora eles não querem que Deus os condene por serem pecadores. Agora eles querem permanecer pecadores, mas não ser condenados. Opa, agora dentro desse ponto, Deus de forma irresistível, ele vai condenar Lúcifer, ele vai condenar qualquer um na posteridade, na família de Adão, que preferiu o pecado do que a Cristo, preferir o diabo do que o Senhor Jesus. Ponto. E Deus tem a liberdade de assim fazer, e dentro desta última instância, ninguém pode resistir àquilo que é a vontade de Deus. Mas isso não quer dizer que a vontade de Deus é que houvessem pessoas perdidas. Não, se fosse assim, Cristo não teria vindo ao mundo, Cristo não teria morrido por todas as pessoas na face da terra, como de fato é o ensinamento bíblico. Porque esse ensinamento de expiação limitada é um ensinamento diabólico, herético, equivocado e antibíblico. Simples assim. Ok? Então, a partir desta análise aqui, a gente entende melhor as questões e fica clara as perguntas, né, polêmicas do leitor de Romanos 9. E elas não implicam o calvinismo. O que elas implicam é o ser humano que de forma superficial questiona Deus por causa da sua soberania e deixa de entender esse quadro mais amplo e mais geral de que as pessoas se perdem não é porque Deus soberanamente deseja a perdição, mas porque Deus respeita a liberdade de escolha. E Deus se queixa do mau uso da liberdade, porque Deus é justo, santo e bom, ou algum calvinista discorda. Mas, antes da gente terminar o nosso vídeo, vamos analisar a última parte do discurso do Marcos. Dá uma olhadinha aí. Nós, às vezes, tentamos, em alguns termos, entender Deus, compreender Deus, tornar Deus, eu diria, apetecível, né? a nossa mente, apetecível ao nosso entendimento, à nossa cosmovisão. E Romanos, capítulo de número 9, deixa muito claro que não é possível harmonizar essas duas coisas. Paulo não está tentando fazer isto aqui.
Quando termina essa sessão dos 3 capítulos aqui, nós temos aquele cântico famoso e maravilhoso de Paulo, quando Paulo diz no capítulo 11, 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Nenhum calvinista verdadeiro, e nem mesmo um arminiano clássico, ou alguém que se propõe a fazer uma exegese desse texto, está dizendo, vai afirmar que Paulo está querendo harmonizar aqui a soberania de Deus com a responsabilidade humana, porque nós encontramos as duas coisas aqui. O que Paulo quer garantir aqui é que Deus é soberano na eleição. É claro que ele é soberano na eleição, porque no verso 11 diz que as crianças, se tratando de Esaú e Jacó, não eram nascidas filhas do mesmo pai, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, não praticaram nem o bem nem o mal, para que o propósito, segundo a eleição, se cumprisse. O que nós temos nesse texto e em outros textos da Bíblia é aquela questão que nós chamamos de antinomia, onde nós temos a soberania de Deus atuando. Deus, o texto é claro, Deus é soberano, Ele faz o que quer com os seus vasos, inclusive aqui, de uma mesma massa, vasos de honra e vasos para desonra, os vasos de ira, mas ao mesmo tempo a responsabilidade é do homem. Inclusive, pastor, eu concordo com o senhor na sua primeira fala com relação ao Israel étnico, porque aqui vai dizer que a responsabilidade por ter pecado, por ter rejeitado o Messias, é de Israel. E por eles terem rejeitado o Messias, Deus então escolhe os gentios e escolhe gente de Israel e forma uma igreja, que são os eleitos. Aqui nós vemos no verso, por exemplo, 24, quando Paulo está aplicando a ideia dos versos anteriores, ele diz assim, aos quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então a resposta para esta pergunta é que a soberania de Deus e a responsabilidade caminham juntas aqui, não tem como explicar isso. Bom, meus irmãos, para a gente então finalizar a análise dessa parte das falas do nosso reverendo Marcos Novaes, aí vamos focar em algumas questões aí que ele disse. Bom, fica implícito, né, na fala do reverendo que a gente não deve tentar tornar Deus apetecível à nossa mente, ao nosso entendimento, à nossa cosmovisão, porque a gente não vai conseguir fazer isso, porque não é possível harmonizar essas duas coisas, e Paulo não pretende fazer essa harmonia entre a soberania de Deus e a liberdade humana em Romanos 9. Bom, eu entendo que existem acusações e equívocos aqui na fala do reverendo que precisam ser tornadas explícitas, tá? Primeiro de tudo, eu concordo que ninguém deve tentar adequar a Deus ao seu próprio entendimento. Mas caso alguém tenha a pretensão de que quem assim faz são os arminianos, eu vou dizer que quem assim faz são os calvinistas, ou pelo menos que os calvinistas fazem isso tanto quanto os arminianos. E talvez, nesse caso, os arminianos tentam tornar Deus apetecível e os calvinistas tentem tornar ele não tão apetecível assim, né? Será que essa é a treta ao final das contas? Na verdade, o que eu entendo é o seguinte: de fato, nós não devemos moldar Deus à nossa imagem e semelhança, mas nós temos que buscar compreender e amar a Deus de todo o nosso entendimento, de acordo com a palavra de Deus. E nós cremos ter elementos suficientes na revelação para rejeitar os pressupostos e argumentos e conclusões calvinistas à luz de um monte das coisas que a gente está discutindo aqui nessa série, inclusive com base em Romanos 9. Eu creio que o Deus de Romanos 9 não é calvinista nem na China, nem em lugar nenhum. Mas claro, é natural que os calvinistas tenham um entendimento diferente do meu, e aí por isso a gente debate, por isso a gente discute, por isso a gente estuda o entendimento uns dos outros. Mas veja, o que o arminiano tenta fazer não é tornar Deus apetecível, mas o arminiano tenta compreender a Deus nos termos da revelação, segundo o qual ele quer que todo mundo se salve. Se agora existe um texto na Bíblia, Romanos 9, que demonstra que Deus não quer que todo mundo se salve, agora existe uma contradição na Bíblia, agora existe um problema grave na revelação bíblica. Deus é duas caras, Deus fala uma coisa e depois fala outra, e nós entendemos que não há contradição na Bíblia, de maneira que Romanos 9 não
não tem por objetivo dizer que Deus não quer a salvação de todas as pessoas. Até porque Romanos 9 é uma unidade literária até o final do capítulo 11, onde se diz que o perdido pode ser enxertado na oliveira que representa os salvos, e o salvo pode ser cortado para fora da oliveira. O que isso representa? Que a salvação não é experimentada, conquistada em termos do incondicional, da eleição incondicional e etc, tá bom? Então, veja, as discordâncias estão aqui bem claramente colocadas, e é por isso que eu digo e repito que Romanos 9 não tem um pingo de calvinismo, tá bom? O que mais? Outra coisa, quando ele diz que é impossível harmonizar a soberania de Deus e a liberdade humana, não sei se ele quer dizer isso só com base em Romanos 9 ou de uma forma ampla e geral. Eu discordo disso, eu creio que a soberania de Deus é plenamente compatível com a liberdade humana, porque o Deus soberano decretou uma medida de liberdade ao ser humano. E essa medida de liberdade, ela naturalmente foi prejudicada no contexto da queda de Adão, mas não foi absolutamente destruída pela obra da graça preveniente. Esse é o entendimento arminiano, tá? E a gente pode discutir 1 milhão de coisas em relação a isso, mas Deus restaura ou liberta o arbítrio do homem, mesmo no contexto de queda, em certo sentido, para que ele possa crer ou descrer. Ele crê sem mérito e ele descrê com culpa. É simples assim. E a gente, através desse tipo de questão e entendimento, a gente evita todos os dilemas do calvinismo que tornam Deus tão ou mais hipócrita, tão ou mais mentiroso, tão ou mais maligno que o diabo. É simples assim, tá bom? Outra coisa, o reverendo diz que Paulo não está tentando fazer essa harmonia, mas ele conduz lá o maravilhoso e famoso cântico de Romanos 11:33, quão inescrutáveis são os caminhos de Deus, quão insondáveis os seus juízos. Bom, então eu já gostaria de pressupor uma outra coisa e propor uma outra coisa aqui. Bom, se os juízos de Deus são insondáveis e os caminhos são inescrutáveis, eu entendo que então isso quer dizer que Deus tem motivos insondáveis e inescrutáveis para conduzir a história tal qual ele conduz. Beleza, com isso eu concordo. Só que isso acaba pressupondo que Deus tem motivos, e isso quer dizer que Deus conduz a história não com base nos termos da eleição incondicional, mas Deus estipula condições. Claro, nós seres humanos não temos a capacidade de lidar com todas as variáveis com as quais Deus lida, nós não temos a onisciência, nós não temos as capacidades, né, que Deus tem para entender tudo e todos, e por que ele vai sentenciar tudo e todos ao destino que ele vai sentenciar. Então, ao final das contas, a liberdade de salvar, de condenar, pertence a Deus, mas ele gostaria que todos fossem salvos, mas ele respeita a escolha de quem quer se perder em nome de um pecado ou de alguma coisa. É tão mais simples de entender do que todo esse quadro de eleição incondicional, segundo a qual, ao final das contas, Deus é o único culpado da perdição das pessoas, do pecado, da maldade, e ninguém pode falar nada porque ele é Deus. É um ditador, é um hipócrita, é um falso, e a gente já está, né, acostumado, né, com os adjetivos que o Deus calvinista merece ouvir. E basicamente é exatamente isso. E agora nós não estamos dizendo que Deus em si de fato merece ouvir tudo isso. Por quê? Porque nós não cremos que o Deus verdadeiro é o Deus calvinista, tá bom? Simples assim. Aí ele continua dizendo, né, o reverendo Marcos Novaes, nenhum calvinista verdadeiro ou arminiano clássico ou alguém que queira fazer uma exegese do texto vai afirmar que Paulo está querendo harmonizar a soberania de Deus com a responsabilidade humana, né? Porque ele encontra as duas coisas ali. Bom, se essas duas coisas estão ali em Romanos 9, então nós não podemos pressupor nenhum tipo de antinomia na relação entre uma coisa e outra. Antinomia é o que está contra a lei. Inclusive, eu discordo frontalmente do conceito calvinista de antinomia. Eu entendo o conceito calvinista de antinomia como contradição, tá? E no entendimento calvinista, sim, existe contradição entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Por isso o calvinismo nega o livre-arbítrio. Se não fosse assim, o calvinismo afirmaria o livre-arbítrio e diria, ainda assim, Deus é soberano e existem coisas complexas para a gente entender na relação entre uma coisa e outra. Mas quando o calvinismo nega que o homem tem livre-arbítrio para afirmar a soberania de Deus, o que ele está afirmando a contragosto é que de fato há uma contradição entre essas duas coisas, e o calvinista escolhe a soberania
de Deus dentro da sua visão estreita e retira do ser humano o livre-arbítrio e depois sai acusando as pessoas que elas pecam, que elas são heréticas, que elas não creem nas doutrinas da graça. Mas não é o Deus soberano que conduz tudo isso? Não é o Deus soberano que faz as pessoas serem o que elas são? Para usar a linguagem do Marcos Novaes, não é Deus que age na vontade? Então, se eu tenho vontade de crer na heresia da Ellen White, se eu tenho vontade de crer na heresia do juízo investigativo, se eu tenho vontade de crer no legalismo da guarda do sábado, se eu tenho vontade de não crer em Deus, se eu tenho vontade de pecar e fazer qualquer coisa, não é Deus que está agindo na minha vontade? Por que eu deveria ser questionado, criticado, acusado? Ah, pelo amor de Deus, né, senhores calvinistas? Paciência tem limite, tá? E aí você percebe as questões interessantes, né? Inclusive o Marcos Novaes, a contragosto, também acaba reconhecendo o livre-arbítrio humano. Não, Israel rejeitou Cristo, eles realmente são os culpados. Se eles são os culpados, eles podiam ter aceito a Cristo, mas não quiseram aceitar. E por isso são culpados, porque se eles não poderiam ter aceito Cristo, não poderiam ser culpados da rejeição ao Senhor, tá bom? Simples assim. E aí não, porque a gente não pode resolver essa questão da soberania e da responsabilidade, não tem como explicar. Aí nessa hora calvinista vira o pior tipo de pentecostal que existe na face da terra, né? Eles creem no cessacionismo, mas eles creem no mistério de Jeová, né? Enfim, mas no final das contas, claro que a relação entre Deus e o homem implica muitos mistérios sobre a existência de Deus, a natureza do homem, o pecado, a salvação, e por que ao final das contas uns são salvos e outros não são salvos. De fato, existem muitos mistérios em relação a essa questão como um todo, mas por isso existe juízo final, né? Para esclarecer tudo para todos e que esse juízo possa, de fato, se descortinar diante de nós, dentro da nossa visão adventista, que já está inclusive acontecendo através do juízo dos mortos, aí vai chegar o juízo dos vivos, aí Jesus vai voltar e se instaurará um milênio de análise em relação a tudo e todos, porquê de tudo e porquê que alguns foram para o céu e alguns não, tá bom? Basicamente essa é a visão adventista e basicamente você consegue entender um pouquinho melhor porquê que eu não sou calvinista.